As grandes obras não pertencem aos grandes indivíduos. Ninguém faz nada sozinho. Elas são frutos de pessoas que se unem, cada qual com as suas responsabilidades, trabalhando por um objetivo comum. Gabriel Mário Rodrigues, boa noite. Desejamos a todos um ano de muita fraternidade, solidariedade e paz. Voltamos, neste ano de 2021, para dar continuidade ao nosso segundo ciclo de palestras. Agradecemos a participação de todas, de todos. Agradeço a Deus a alegria e a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, que de maneira tão amável têm contribuído para esses momentos. Sou Marinélia, presidente da Montessori Bahia. Vamos estar aqui com vocês quinzenalmente até o mês de abril. Final de maio, está programado o nosso 8º encontro de educadores montessorianos em Maceió. Acesse a câmera do celular no nosso QR Code e mantenham-se informados. Associe-se ao Montessori Bahia, juntem-se a nós. O nosso ciclo de palestra é dedicado, sobretudo, aos pais, mães, tios, tias, avós, a toda a família. Em 2020, as crianças e jovens não foram prioridade, mas podemos fazer a diferença em 2021. A ciência nos mostra que a volta às aulas, seguindo os protocolos, é muito segura. Escolas abertas, retorno necessário, lugar de crianças e jovens é na escola. E este é o nosso tema de hoje. Vamos ter 2 convidados, o Dr. Daniel Becker e a nossa mediadora, Fátima Cortez. Dr. Becker, pediatra, formado e com residência pela UFRJ, mestre em saúde pública pela Fiocruz, foi o primeiro médico brasileiro a trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras, 1988, e um dos criadores da estratégia Saúde da Família, o maior programa do SUS. É docente da UFRJ, colaborador da Unicef e da OMS, consultor de fundações e empresas e referência da mídia em pauta sobre saúde e infância. Dentre muitas outras atividades que ele participa, tem uma palestra espetáculo Nossos Filhos no século XXI. Nas horas de folga, gosta de cantar, quando a música é um sambinha, e toca muito bem violão. Nossa mediadora, Fátima Cortez, diretora do Colégio Ágora, Niterói, Rio de Janeiro, especialista Montessori pela ABEM, Associação Brasileira de Educação Montessoriana, mestre em avaliação, Fundação César Rio, Rio de Janeiro, publicou na revista Direcional Educador o artigo Portfólio de Aprendizagem. É sócia fundadora da OMB, Organização Montessori do Brasil, e por mais de 10 anos integrou a direção da organização. Atualmente é associada ao Montessori Bahia, participando ativamente de seus projetos e grupos de estudos.
participou de um encontro na Finlândia, juntamente com o grupo da Rede Pé Unesco, conhecendo o sistema educacional daquele país, em que é exemplo de educação para o mundo. Oportunidade também que eu participei juntamente com Fátima. Então, agora, vamos chamar os nossos palestrantes. Boa noite, doutor Becker. Boa noite, Fátima. Boa noite, Marinélia. Boa noite, Fátima. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então, a Montessori Bahia agradece a participação de vocês. Neste momento, é de fundamental importância um pouco de luz às famílias, para esse provável retorno às aulas. Depois de tantas dúvidas, sejam bem-vindos. Então, a palavra agora, a plataforma agora com vocês. Obrigada. Obrigada, Mari. Bom, nós já vamos começar a nossa conversa e estamos num momento difícil, né, no nosso país, novamente, e temos assim, quando falamos em escola, né, em retorno às escolas, nós temos 4 níveis. Então, nós temos a educação infantil, temos o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e ensino médio. Algumas das nossas escolas aqui presentes têm o ensino fundamental 2 e tem o ensino médio. Como as crianças pequenas, elas sempre ocupam maior espaço mesmo, né, das nossas conversas e tudo, eu gostaria muito de começar a conversar com você, doutor Becker, a respeito dos jovens, dos que têm aí, acima aí de 11 anos, de 11 até os 18 anos, que eles fazem parte de um grupo diferente dos pequenininhos. Então, acho até que foi uma live que eu assisti sua, em que você comentava a respeito do cuidado que precisava ter com as proposições das atividades físicas, com o uso das máscaras, não que não sejam necessárias as atividades físicas, mas propor um futebol com máscara, a coisa fica um pouquinho mais delicada com os jovens. Então, eu gostaria de pedir que nós começássemos a conversar pelos maiores, pelos mais velhos, que com certeza têm que tomar os mesmos cuidados que os adultos. É isso? Estou no caminho certo? Sim, Fátima, é isso mesmo. A questão da volta à escola, na verdade, nós estamos passando por... Bom, primeiro, antes de mais nada, dizer da minha satisfação de estar aqui com um grupo de escolas montessorianas, de equipes, gestores, professores, funcionários e famílias, é claro, né? Eu espero que tenha alguns alunos também junto com a gente. É muito bom estar aqui. Eu sou um fã da filosofia educacional Montessori. Eu prescrevo Montessori para as minhas crianças no consultório. Eu recomendo brinquedos, o quarto, a filosofia em si, toda a questão do desenvolvimento da autonomia, que eu acho que é a grande mensagem central, né, dessa filosofia. Eu acho a mais bacana assim, das filosofias. Eu conheço pouco, confesso. Sim. Tem muita coisa para estudar, fora da educação, né, na medicina, e apesar de que a educação é importantíssima para quem está trabalhando com crianças, eu quero expressar, antes de mais nada, a minha felicidade de estar conversando com pessoas que trabalham nessa perspectiva, Montessori. Obrigada. De coração. Em relação à volta à escola, acho que a gente tem que começar falando da importância dela para qualquer idade, né? Eu acho que é importante a gente falar da falta que a escola faz.
não só para as crianças que estão aqui nos assistindo, enfim, as famílias que estão nos assistindo, os professores que estão aqui, que são, na maioria, calculo, pessoas que trabalham na perspectiva do setor privado, mas também no setor público. A gente deixou, especialmente no setor público, a gente cometeu basicamente, na minha opinião, um crime contra a infância, que foi, nós fomos um dos pouquíssimos países que deixaram escolas fechadas o ano inteiro. Crianças nas condições mais justamente de maior vulnerabilidade ficaram sem nenhuma atividade escolar, a grande maioria. Claro que teve iniciativas maravilhosas, teve até uma premiação que a Globo fez e mostrou exemplos lindos de escolas no Nordeste, justamente nos cenários mais difíceis, de maior pobreza, de cidades pequenas, onde professores iam à casa dos alunos, distribuírem apostilas, usando o WhatsApp, que é uma coisa que todo mundo tem. Fabuloso, assim, muito, muito legal. Mas a grande maioria delas ficou literalmente abandonada, em casa sem estrutura, com comida provavelmente precária, porque muitas delas se alimentam melhor na escola, desprotegidas contra a situação de violência urbana, que são muito comuns nas comunidades periféricas, famílias que estavam provavelmente os dois pais trabalhando como autônomos, né, e deixavam as crianças em casa porque tem que sustentar a família, ou mãe solo também, que é muito comum nesse cenário, nesse contexto social. Enfim, situações de grande precariedade e crianças entregues à própria sorte, ou a escola, ou a creches clandestinas, a esquemas de cuidado muito precários. Então, muito, muito triste que a gente tenha feito isso, e é muito bom que a gente tenha conseguido, através de inúmeras campanhas, começar a acordar. Com certeza. Você está começando a acordar, né, Fátima, para esse assunto. E é um despertar urgente. Ele vem numa hora difícil, muito difícil, onde nós estamos diante de uma perspectiva de vacinação em massa no Brasil, mas que vai provavelmente ser muito truncada, muito dificultada, muito lenta pelos atropelos causados pela má gestão da pandemia, que vem se estendendo ao longo de todo o ano de 2020 e que está continuando agora. E diplomática, né? Mais ainda, né? Quer dizer, é um desastre em todos os campos, uma gestão que estimula aglomerações, estimula o kit milagroso, que a gente sabe que não é cientificamente aprovado, apesar de que, enfim, eu não sou contra que um médico prescreva um ou outro remédio, mas não pode ser um motivo para enganar a população e dizer que Covid tem cura, pode ir para a rua, pode usar sem máscara, não precisa vacinar, que é o que a gente está vendo o resultado dessa loucura, né? E eles estão começando a recuar agora. Mas a administração do plano de vacinação está sendo desastrosa, e a gente sabe que esse ano, apesar da gente ter essa perspectiva, que é uma perspectiva de melhora, a gente sabe que não vai ser fácil a gente chegar, especialmente a gente chegar em adultos mais jovens, como os pais de crianças que estão em idade escolar, e especialmente profissionais de educação. A gente está fazendo campanha, junto com muitas pessoas, para que haja vacinação dos profissionais de educação no primeiro grupo de prioridade, né? Tanto professores, quanto funcionários, quanto gestores. Só que não tem sido aceita por quê? Porque as doses são escassíssimas, na verdade. Nem sequer os profissionais de saúde que não estão diretamente nos CTIs, né? Eu tenho uma colega, por exemplo, que trabalha numa unidade de oncologia pediátrica. Ela vai todo dia na unidade de Covid porque ela tem crianças com febre, que ela precisa colocar lá, precisa testar os que estão lá, precisa fazer exames, avaliação da parte oncológica, e ela se expõe diariamente, e ela não vai ser vacinada na primeira leva. Então, é muito grave, porque a gente vai demorar muito para chegar nos professores, provavelmente, e isso tudo porque, enfim, a gente não tem uma gestão adequada do conjunto das ações que poderiam estar atenuando o peso, a carga de doença, a carga de horror que essa pandemia está nos trazendo.
Sim, mas a gente fala, é sabido que educação e saúde são os motores de um país. Então, estamos diante de um retorno que não vai ser um retorno fácil, que vamos precisar tomar muito cuidado, mas, tal como os médicos que estão ali na linha de frente, cuidando dos seus doentes, nós, como educadores, precisamos cuidar das nossas crianças, que estão com outro, que não chega a ser a febre, ou a manifestação mesmo de outras doenças, mas estão ansiosas, estão depressivas, estão precisando da escola. Sem dúvida nenhuma. Todo mundo precisa voltar. Então, voltando ao nosso tema inicial que você colocou, alguém comentou aí que vai ser um ano difícil. Sim, vai ser um ano difícil, não vai ser uma redenção, mas nós temos que trabalhar olhando para o lado cheio do copo. Nós temos, pelo menos, as perspectivas de um retorno escolar. Sabemos que as escolas são de baixa transmissão, são lugares que, uma vez estabelecidas medidas de mitigação, de prevenção, esses protocolos que a gente tanto fala, elas não aumentam a transmissão de vírus na comunidade e que as crianças, especialmente abaixo de 10 anos, não são grandes, nem adoecem gravemente, nem são grandes transmissores. Uma parte da transmissão nas escolas é entre adultos, né? Entre professores e tal. Isso se refere, então, às crianças menores, né? Mas isso também de forma... A gente tem que olhar duas coisas. Primeiro, a qualidade desses protocolos, que tem que ser realmente muito cuidadosa. E segundo, a situação epidemiológica local. Né? Se você está num surto brutal, como algumas cidades no Brasil estão, por exemplo, eu jamais procuraria abrir escolas em Manaus nesse momento. Claro, né? Claro. Nem no Rio de Janeiro, talvez. Eu estou aqui no Rio, você está em Niterói, né? A situação no Rio é muito grave. Nós estamos com 95% de ocupação do CTI de semana passada. Não sei como é que está agora. Mas vamos ver aí como é que isso vai se desenrolar na semana que vem. O que se propõe, em geral, Fátima, é justamente, né, o oposto desse início que você está colocando, que é começar pelos pequenininhos. Por quê? Os mais velhos, voltando para o que você colocou, os mais velhos, como você disse muito bem, transmitem como adultos. Né? Então, ensino médio deveria ser o último a voltar. Em uma situação de epidemiológica que inspira muitos cuidados, como muitos de nós estamos vivendo, é melhor começar pelos pequenininhos, deixar o ensino médio por último, até porque o ensino médio, em termos de ensino à distância, é muito mais fácil para eles absorverem. Suportam mais ficar na tela. Aliás, não faz outra coisa da vida, né? Sem dúvida. Eles ficam olhando a aula e jogando um joguinho aqui do lado, assim, ó. Mas a concepção, doutor Becker, a concepção que nós tivemos foi justamente o contrário. Então, deixaram os pequenininhos dentro de casa e alguns municípios, enfim, a maioria dos municípios, em nome até do Enem, colocaram o retorno do ensino médio e largaram os pequenininhos lá, quietos dentro de casa e passando por todas as restrições físicas em que eles se encontravam. Então, de qualquer maneira, os municípios estão tomando conta disso e cada um está dando, né, a sua diretriz. Mas, pelo que se vê, a hora que abrir, abre-se tudo. Então, as escolas que têm, desde os pequenininhos até os mais velhos, as escolas até montessorianas, que são maiores, temos caminhos diferentes. A exigência que vai se ter com os mais velhos pode ser um pouco mais abrandada com os pequenininhos. Estou pensando errado? Não, você está correto. Inclusive, eu sugeriria aos gestores escolares, fortemente,
que não começassem tudo junto, começassem pelos menores, né, que existem protocolos específicos para os menores, manteria os ensino médio ainda em casa, ainda à distância, o Fundamental 2, ensino híbrido, quer dizer, alternando turmas, e infantil e o Fundamental 1, aí sim poderiam começar mais cedo. Mas, de novo, tem que ter turmas menores. Então, de alguma forma, vocês vão ter que alternar, a não ser que vocês contratem mais professores, e tem um espaço ocioso na escola para dividir turma. Mas elas têm que ser menores, e os pequenininhos, como ele tem muito mais segurança, mesmo que eles não usem máscara, eles têm mais segurança do que os mais velhos, porque a transmissão é baixa. Mesmo com as novas variantes, gente. As novas variantes, aparentemente, são mais transmissíveis mesmo, e está havendo mais transmissão em escola. Existe algum relato. Portugal agora acabou de definir fechamento de escolas por 15 dias. Eles iam abrir, mantiveram 15 dias fechados, porque eles querem entender essa transmissibilidade nas escolas, como é que ela vai funcionar. Eles querem ir devagarinho. Então, eu começaria, se a situação epidemiológica permite, isso aí a própria secretaria, são as autoridades municipais que vão definir, é claro, pelos menorzinhos. Os menorzinhos são mais seguros, e por incrível que pareça, né, eu tenho visto muito isso. Crianças acima de 3 anos usando máscara sem o menor problema. A gente não pode ter essa expectativa de que eles vão usar, porque muitos não vão conseguir. Mas eu diria que a maioria está conseguindo, e é muito lindo, porque eu vejo no consultório, por exemplo, eles chegam de máscara, ficam de máscara, só tira a máscara quando eu peço para colocar, ele coloca de volta, e se a mãe fica mexendo, ele, mãe, para de mexer no nariz, mãe, tira a máscara, a coisa mais linda. A criança, ela ensina para a gente o tempo inteiro, né? A Montessori já dizia isso, né? Se você parasse para escutar a criança, as coisas ficariam mais fáceis. Eles vêm para nos ensinar. Eu acho, inclusive, que a filosofia Montessori ela vai facilitar muito a instauração de protocolos, porque o protagonismo da criança é fundamental. Elas não têm que ser pau-mandado. Você faz assim, você faz assado, não, ela tem que participar, ela tem que ser a protagonista. Nós vamos agora mudar, nós vamos fazer de outro jeito. Agora as regras de convivência são outras. Vocês vão ajudar, cada um vai ajudar seus amigos a entender, a colocar a máscara, lavar a mão, né? Vamos ensinar os outros, vamos ajudar os outros. Essa filosofia é muito legal, né? Muito legal. Nós temos, sabe, doutor Becker, nós temos algumas coisas muito, muito importantes que acontecem dentro da escola Montessori. Ela dizia que a sala de aula precisava ser muito acolhedora e o mais próximo da casa da criança. Então, temos pias, temos mini-copas em todas as salas, temos as pias baixinhas para lavagem das mãos. Os montessorianos têm uma mania de grandeza, porque enquanto a maior parte das escolas, inclusive as secretarias de educação, falam em 1 metro quadrado por criança, e durante a pandemia, um distanciamento de 1,5 metro, nós já temos, na nossa organização, 3 metros quadrados por criança. Então, temos uma mania de grandeza que não é possível, mas, enfim, estamos preparados realmente. Só que não adianta a gente pensar só na nossa ilha, no Montessori. Temos escolas à nossa volta, temos escolas públicas, escolas de amigos nossos. Então, que a gente possa estar próximo para entrar nessa luta. O que não adianta é dizer, não, continua todo mundo em casa porque não vai ter jeito. Não podemos mais. Exatamente, com certeza. Isso é inaceitável, né? Completamente inaceitável. São 9 meses. 9 meses fechados. Sim, alguns municípios já fizeram a tentativa de reabertura, voltaram, mas reconheciam a importância
da criança na escola. Então, essa tem que ser a nossa busca. Então, começamos pelos pequenininhos. Inclusive, assim, pedindo àqueles que conseguem ficarem de máscara e fazer essa separação, essa divisão de turmas, usar as medidas de higiene, né, fazer as rodinhas mais distantes, colocar EPI de boa qualidade para os professores, instalar pontos de água próximos das turmas para que possa haver lavagem de mão constante, pontos de álcool gel, né, comida tem que ser servida de forma individual, atividades de parquinho, nenhum problema com os pequenininhos, porque, de novo, é de baixo risco de transmissão, mas, de qualquer forma, lavar a mão antes e depois, higienizar os brinquedos a cada cluster, a cada pequeno grupo. Os grupos têm que ser... Por que a gente fala em pequenos grupos? A gente fala em grupos de 3, 4, 5 crianças brincando juntas e trocando atividades juntas, porque você reduz o risco estatístico de transmissão, você mantendo esses grupos fixos, né? Se você mantém um grupo de 10, se uma pegar, 9 vão pegar. No grupo de 4, se uma pegar, só mais 3 vão pegar, né? Então, isso reduz, se é que vão pegar, reduz o risco. E esses grupos não devem ter cruzamento entre si, na medida do possível. Inclusive, dentro de sala, é bom que os grupos estejam mais ou menos separados, né? Que haja distância entre esses grupos. São subgrupos, digamos, da turma, né? E, claro, mais importante ainda, salas muito ventiladas, né? Isso é super importante. Salas com ar-condicionado devem ou ficar de janela aberta, eu sei que aí tem um custo aí de eletricidade muito alto, ou instalar algum tipo de filtro, né? Tem filtros de ar que são apropriados para a Covid, ficam aí na faixa de R$3.000 para cada 50 metros quadrados. É um custo alto, mas talvez em algumas salas vale a pena algumas escolas podem pensar nisso, né? Uhum. E o Rio de Janeiro, por exemplo, é quentíssimo. Eu brinco muito. E Bahia também, enfim, acho que o Brasil inteiro, a não ser em alguns lugares que é mais alto, cidades litorâneas, durante o verão, né, o calor é muito grande. Nosso problema é o oposto. Na Alemanha, as crianças iam de casaco porque eles estavam abrindo janelas de 20 em 20 minutos. Aqui no Brasil, é um problema deixar abrir janela, porque quem tem ar-condicionado, é claro, funciona muito melhor no ar-condicionado. E mesmo as creches municipais aqui do Rio, muitas têm ar-condicionado, né? Mas, enfim, mesmo com ar-condicionado, tem que haver ventilação, ou periódica ou permanente. Então, ventilação é fundamental. E o máximo de atividade possível na área externa. Isso também é uma salvaguarda importantíssima, né? O ar livre é o melhor lugar para a prática de atividades didáticas, para a prática de atividade física, para a prática de brincadeiras, sem dúvida nenhuma. E as escolas que têm esse espaço devem maximizar a utilização desse espaço. Isso é fundamental. Voltando à questão das idades, né, acho que é mais cauteloso começar pelos menorzinhos e ir avaliando aos pouquinhos a evolução da situação. Então, a gente abre primeiro, espera 15 dias, 20 dias, se está tudo bem, a situação epidemiológica permitindo, abre a educação infantil, em segundo, abre o ensino fundamental 1, em seguida o ensino fundamental 2, deixa os maiores para o último lugar, o ensino médio. Como é que o ensino médio deve proceder? Mesma coisa, né? Turmas divididas, ensino híbrido, se possível, máscara permanente, aliás, tem que haver na escola máscara sobressalente para crianças, para alunos, né? Porque às vezes a criança cuspiu em cima, está toda molhada, não trouxe, a mãe esqueceu de botar, a escola tem que ter esse equipamento em reserva para oferecer, né? Também alimentação individual, a atividade física, que é tão importante, imagino que a Montessori, a filosofia Montessori dê ênfase na questão de brincar em todas as idades e na questão da atividade física, porque a criança aprende melhor se ela está com o corpo em movimento, a gente sabe disso, né?
é fundamental. Agora, existem opções melhores do que o futebol, que é um esporte, por exemplo, coletivo, onde há muito encontro e onde há exalação forçada, né? E para os mais velhos não é indicado atividade desse tipo. Atividades não só que aglomeram, mas que cansam ou fazem a criança ficar ofegante e que há muito choque físico de corpos, onde há muita proximidade. E realmente não se pode usar máscara numa atividade física que demanda oxigenação maior, com um esporte aeróbico, esporte basquete, futebol, corrida, esse tipo de coisa. Isso pode ser feito de forma individual. Então, você pode fazer corridas, ou ginástica, ou brincadeiras de movimentação, e mais individuais, dando distância, sem que haja interação próxima entre os alunos. Tem muitas alternativas, né? Uhum. Dança, capoeira de longe, enfim, tem muitas possibilidades, né? Colocar atividade física é fundamental, mas sempre sabendo escolher atividades que permitam esse distanciamento. Tá bem. Essa era a minha preocupação, que isso ficasse claro para os maiores, porque para os pequenos a gente vai falar muito neles, e é a grande, por incrível que pareça, ainda é o grande temor dos pais. São os pequenininhos. De você submeter, no momento que vai para a escola, submeter seu filho a um perigo iminente. Quando a gente sabe que não é assim. A nossa sociedade, eu não sei se você também tem essa mesma percepção, ficou com aquela primeiríssima informação lá de trás, lá de março, quando as escolas todas fecharam, que então se desconfiava que a criança pequena, como ela se gripa muito, vivia resfriadinha, que ela seria o grande condutor da doença. Então, ainda hoje, mesmo com as notícias, mesmo com a OMS falando, nós ainda temos uma grande maioria, uma grande parcela da nossa sociedade que parou lá atrás naquela primeiríssima informação. Quer dizer, que não era uma informação, era uma desconfiança, era um medo, nós todos. Eu, inicialmente, porque eu sou uma rebelde, quem me conhece sabe, quando disseram as escolas vão fechar, eu falei, eu não vou fechar. Que negócio é esse? Não é assim. Como é que vai fazer? Como é que os pais vão fazer? Então, depois, não, Fátima, bota sua cabeça no lugar, vamos lá, vamos tentar entender. E realmente não teve saída, mas foi um solavanco, foi do dia para a noite. Então, as famílias ficaram com muito medo, realmente. E a gente percebe esse medo ainda hoje, muito forte. Eu chamo do paradigma influenza, essa história, porque nós estávamos habituados a ter pequenas epidemias de influenza, que é um vírus, é um vírus da gripe, digamos assim, a gripe mais forte. Uhum. A gente fala em vacina da gripe, essa vacina que é distribuída anualmente, em março, abril, mas, na verdade, é da gripe influenza. Essa vacina é contra o vírus influenza. Por quê? O vírus influenza, essa vacina é aplicada em crianças, grávidas e idosos, porque ela é uma doença que se dissemina a partir das crianças, atinge mulheres grávidas, atinge os idosos. As crianças são os grandes motores de transmissão. Elas transmitem muito e porque elas se encontram nas escolas. As escolas são comunidades que favorecem a disseminação do vírus da gripe, do vírus influenza. Com a Covid, nós, inicialmente, partimos desse paradigma, partimos dessa ideia, porque é o que era conhecido. Só que a ciência demonstrou ao longo do ano que não só as crianças estavam adoecendo pouquíssimo, não era um grupo de risco, não era mais maior risco para a Covid. O que a ciência mostrou também mais tarde foi que o risco das crianças não era o risco da Covid, mas o risco da quarentena, de estar fechado, estar confinado, estar entregue às telas, estar entregue a famílias sobrecarregadas, estar sem escola, estar exilada do ar livre, da natureza, da brincadeira, né? Essa foi a doença, o adoecimento das crianças foi em cima desses fatores, não da Covid. Então, a gente percebeu que a criança não só adoecia menos da Covid, mas também transmitia pouco a doença.
menos de 3% dos surtos domiciliares foram surtos a partir de criança. E a grande maioria dos surtos escolares também foram de pequena duração, de poucos casos. Não houve maior risco para professores ao longo do ano. E esses surtos quase sempre foram trazidos por adultos. Então, é claro, numa situação epidemiológica de altíssima contaminação, a escola ela não vai disseminar, ela vai receber esses casos de fora. Está vendo Então, um número. para quem tem filho pequeno, lembre-se disso. A chance do seu filho de contaminar numa escola é muito pequena, é muito menor do que ele se contaminar num shopping, do que se contaminar fazendo uma festa de família, de Natal, de Páscoa, ou que seja o que for. É menor do que você sai com ele para um parquinho que está cheio de criança, mesmo que seja ao ar livre, quando está muito aglomerado, é perigoso. Então, a mesma coisa para quem tem idosos em casa, que é uma pergunta que se fala muito. Mas eu moro com meu avô, meu pai, e meu filho vai transmitir a doença para o avô. Não é provável, é improvável. E, de novo, gente, risco zero não existe, tá? Uhum. Risco zero não existe em nada na medicina. Você faria, Fátima, um seguro contra queda de avião na sua casa? A seguradora vai lá vender para você, dona Fátima, olha, nós temos um novo seguro aqui contra a queda de avião. Se um avião cair no seu prédio, você está segurado por 200 milhões de reais. Não quero. Por quê? O risco é baixíssimo de acontecer alguma coisa. Agora, se o cara vai ter um risco, tem um seguro aqui contra acidente de automóvel, você vai fazer porque o acidente de automóvel é a principal causa de morte de adultos jovens. Né? Então, eu vou fazer. Risco zero não existe. Tá? Pode acontecer de tudo, mas o risco para uma criança transmitir para um adulto é baixíssimo. Então, se tem um idoso na casa, ou uma pessoa diabética, hipertensa, obesa, ou o que quer que seja a sua comorbidade, se existem outros adultos na casa, que são jovens e que estão trabalhando, acabou. A chance de ele pegar é muito maior dos adultos ou do adolescente. Esse é outro problema, Fátima, dos adolescentes. Adolescentes não ficam só na escola, eles vão encontrar os amigos. E você não sabe o que está acontecendo com eles quando eles vão encontrar os amigos. Eles não sabem acontecer, se eles estão indo para um shopping, se eles estão passeando sem máscara, se eles estão indo beber escondidos, porque a gente sabe que 16, 17 anos faz isso mesmo. Claro. Né? Aliás, 15, 14 às vezes também. Com certeza, infelizmente. Está dizendo, não, vou ali na lagoa, vou ali no parque com meus amigos, está indo na casa de alguém, fazer videogame junto e tal. Então, a gente sabe que a escola é o lugar onde eles estão mais protegidos, também os adolescentes, porque na escola a gente sabe que vai ter máscara, que vai ter protocolo de distanciamento, que vai ter lavagem de mão, que vai ter álcool gel, e que os professores vão estar protegidos também. Lá, quando ele está saindo com os amigos, a gente não tem menor controle, a não ser que você fique vigiando, você bote como é que chama? Um drone para ficar acompanhando. É verdade. Ou uma câmera escondida em algum lugar. Nós temos crianças dentro das nossas escolas que são diabéticas, nós temos crianças com tratamento, em tratamento de câncer. E essas exceções, Fátima, aí a gente não pode nem tratar numa live. Isso é decisão da família junto com o provedor de saúde, junto com o pediatra, o médico, o oncologista, o endocrinologista que está acompanhando essa criança. Esse assunto é muito específico e a gente não deve se arriscar a dar palpites aqui. Grupo de risco é grupo de risco. A gente respeita a decisão individual da família. O que a gente pode fazer é oferecer a possibilidade da criança ter educação online, desses pais optarem pelo ensino à distância. Isso é muito importante. Mas, de qualquer maneira, então, o que você orienta é que, no caso da família desejar voltar, é que haja alguma coisa, algum compromisso firmado, médico, família e a escola? No caso das crianças de risco? Isso. Sim, aí tem que haver uma comunicação de triplo eixo: família, escola e provedor de saúde. Não, eu estou até perguntando isso. Também. Eu estou perguntando isso porque eu tenho um adolescente que é diabético, que a família diz que não vai conseguir segurá-lo mais de jeito nenhum, porque quer voltar para a escola. Compreensível. Então, diabetes tipo 1,
que é o caso provável desses meninos, diabetes tipo 1 não é um grupo de risco muito forte. O diabetes tipo 2 é muito mais forte. Tá. Diabetes tipo 1, para ele ser de risco, ele tem que estar descompensado, provavelmente. Ainda é uma coisa que está sendo estudada. Tá bem. Não há uma definição clara. Mas o diabetes tipo 1, que é o diabetes do jovem, ele geralmente não é um grupo de altíssimo risco, não. Tá. Ele está compensado, está tudo certo. É claro, tem que redobrar os cuidados com essas crianças. Né? Se ele for visto sem máscara, brincando com os amigos, bota para fora. Com certeza. Corre com ele. Porque, assim, nós que temos, nós temos que, acho que já encerrar, porque tem as perguntas, né, que das pessoas, mas os estudiosos de Montessori, a Montessori dizia que a criança aí de 12 a 15 anos, que é como se ela fosse a criança de 0 a 3 anos. Ela esquece das coisas, a gente sabe que há o lobo, né, pré-frontal está, né, totalmente desestabilizado e que ela seria como uma criança de 0 a 3 anos, com os cuidados que uma criança de 0 a 3 anos precisa. Então, eles se lançam e eu tenho certeza, hoje mesmo eu estava lá na escola conversando, porque eu quero dizer aos professores presentes, eu sou uma pessoa de risco, porque eu tenho idade, eu tenho 65 anos, e estou acima do peso, mas eu não tenho o menor medo. Eu estou trabalhando, voltando a trabalhar dentro da escola, com os cuidados que são necessários. Então, não é uma coisa de dizer, o diretor está dentro de casa e aí o professor volta para a escola. Não, não é isso. Estamos todos com o mesmo objetivo, que é cuidar dos nossos alunos, dos nossos jovens, que foi uma escolha de profissão que nós fizemos. Então, assim como os médicos. Deus me livre e guarde se eles resolvessem ficar dentro de casa. E nós estaríamos numa situação bem mais grave do que já nos encontramos. Então, doutor Becker, são 10... Se você me permite uma observação sobre isso? Por favor. Eu acho importante a gente colocar também essa opção na mão do profissional. Profissionais de grupo de risco, idosos, acima de 60, 65, especialmente acima de 65, que estejam trabalhando, ou que tenham comorbidades, eles devem poder optar por exemplo, migrar para a educação online e ficar em casa. Outros, se a escola está aberta, é o trabalho deles. Se a escola oferece condições adequadas para trabalhar, da mesma forma que os médicos vão aos hospitais, da mesma forma que os motoristas estão conduzindo seus ônibus, da mesma forma que os empregados de lojas de shopping estão trabalhando, eles também devem trabalhar. Né? É uma coisa natural e não é um sacerdócio, não é uma missão, é um trabalho, e é o trabalho, para mim, na minha opinião, mais relevante do país, da nação, da sociedade. A educação é a nossa bandeira de luta mais importante. Eu gosto muito de uma frase do Ricardo Henriques, que fala que num país que produziu uma desigualdade absolutamente impossível, inconcebível, inaceitável como o nosso, a educação é um imperativo moral, a educação de qualidade é um imperativo moral para toda a sociedade. Então, nós temos que oferecer educação para as nossas crianças. A educação não é a única resposta, mas talvez seja a mais importante. E a gente precisa muito dos professores nesse momento. Precisa desse engajamento, precisa desse compromisso. E, é claro, a gente tem que oferecer a eles também a voz, a manifestação, a participação e, especialmente, a segurança melhor possível, como é feito, por exemplo, com médicos de hospitais. Né? Claro. Os médicos, no início da pandemia, foram trabalhar com condições absolutamente inaceitáveis de trabalho. Não tinha nem sequer EPI adequado.
Isso não deve acontecer com os professores. Nós tivemos um ano para formar, né? Não estamos mais na época da precariedade que a gente estava no início. É claro que outra coisa importante que a gente não falou aqui, só para finalizar, nós precisamos muito, muito, muito da cooperação das famílias. As crianças, eu acho que vocês conseguem educar para que elas aprendam novas regras de convivência. Agora, uma coisa absolutamente comum que eu vi minha vida toda como pediatra. Criança amanhece com febre, corizinha, a mãe vai lá, dá uma boa limpada no nariz dele, dá aquela Novalgina, aquele Tilenol, e manda para a escola porque ela tem que, o patrão está chamando, tem que ir para o trabalho. Aí, meio-dia, acaba o efeito da Novalgina, do Tilenol, a escola liga para ela, fulano, teu filho está com febre. Que coisa, vou lá, tá bom, vou pegar ele. Ela já resolveu, já conseguiu lá equacionar as coisas do trabalho. Então, isso não pode acontecer nesse momento. Acho que tem que haver muito trabalho de conscientização com os pais. É claro que a gente tem que avaliar as crianças, a febre das crianças na chegada, de cada profissional tem que ter a temperatura tomada, mas isso não é o bastante, porque porque a febre, ela em 50% mais ou menos das pessoas não acontece, né? E adultos ainda são transmissores na fase pré-sintomática, eles estão começando a coisa, já estão transmitindo, criança menos. Mas é importante a gente ter essa consciência. Não pode ir para a escola com qualquer sintoma respiratório. A menor coriza, o primeiro espirro, fica em casa. Fale com o pediatra. Não mande o seu filho para a escola. E aí você tem uma coisa terrível que esse ano vai acontecer. Infelizmente, eu tenho que dar essa má notícia. Eu acho que a maior parte de vocês sabe disso. Em março e abril, nós temos o pico de transmissão de viroses. Então, vai ter muita febre. Então, muitas crianças vão faltar à escola. E precisam faltar mesmo. Felizmente, como as medidas de mitigação para a Covid vão estar sendo executadas, vai haver menos transmissão. Então, vai ter menos virose esse ano do que houve ano passado. Mesmo com a Covid vigente. Porque a Covid pega a criança. Né? De baixa transmissibilidade. Como elas vão estar de máscara, distanciadas, lavando mão, é muito provável que a gente tenha um número pequeno de viroses esse ano, comparado a anos anteriores. Está dando bem, lógico, né? Nós vamos ter menos doenças, inclusive vamos ter menos gripes, menos influenza, menos tudo. Mas as crianças que adoecerem precisam ficar em casa obrigatoriamente. Isso é uma conversa muito, muito forte que a gente tem com as famílias. É uma atitude, como está falando aí, Aldeia Montessori, é uma atitude consciente, absolutamente crucial. Crucial. E é isso, assim, não precisa enganar a escola, não engana a escola, nós estamos todos do mesmo lado. Não adianta dar o remedinho para que ele não esteja com febre, estamos todos do mesmo lado. É pela criança que nós trabalhamos e que a gente desenvolve todo o nosso trabalho, assim como você, como pediatra. É pela criança que a gente está trabalhando, por todas as crianças. Uma coisa até, desculpa, Marinélia, antes... Muitas escolas montessorianas fazem um trabalho com as escolas públicas, um trabalho mesmo de conteúdo, trabalhando com escolas públicas. Então, não é quando se fala na escola Montessori, que a escola Montessori é uma escola de elite. Não, nós não somos uma escola de elite. Não é uma escola. É uma escola que exige Vamos mandar o relógio parar. Tem uma música, por que não para relógio? Por que não para, né? Por que não para relógio? Mas olha só, a gente pode... Veja bem, eu não me importo de avançar um pouco no horário, tá tudo bem, estamos juntos, tá? Não tem problema nenhum. Então, às 11 da noite, está tudo bem. Olha só, Marinélia, Dr. Becker acabou de cometer um erro grave. Ele cometeu um erro grave, ele não deveria ter falado o que ele acabou de falar. Eu estou aqui olhando o meu relógio, não paro de falar, mas ele está falando coisas tão importantes. Eu
É isso mesmo. Vamos responder. Tem muita gente querendo perguntar coisas bacanas. Eu acho que eu acho que agora... Senão não daria tempo para nenhum debate. O debate é a parte mais importante. Com certeza. Pronto. Doutor Becker, então, muito obrigada. Eu, Fátima, te agradeço muitíssimo. Olha, eu vou contar para todo mundo uma coisa, gente. Eu ainda vou fazer as perguntas, Fátima. Marinelli, dá licença. Pessoal, a Fátima estava nervosíssima, com medo que ia fazer tudo errado. Olha só como ela foi uma brilhante mediadora. Foi maravilhosa. Isso é um carinho que você está fazendo. Obrigada. Doutor Beck, quem sabe faz a hora, né? Exatamente. Não espera acontecer. Só tenho que parabenizar vocês, fantástico mesmo, a maneira que vocês conduziram essa orientação aos professores, às famílias, à sociedade em geral, não é não? Então, eu acho que se essa pandemia trouxer como benefício às nossas crianças e aos pais, que a educação seja tratada como ela merece, como essencial, com prioridade e com respeito, isso vai ser um saldo muito positivo para todo mundo. Nada vem assim à toa, a gente vê a desigualdade que tem havido, é muito marcante. Então, essa pandemia pode trazer algum benefício para a gente. Doutor Beck, nós temos muita pergunta, mas tem uma aqui que eu não posso calar, assim. 9 meses fechados em casa. O que pode ter acontecido com a cabeça e com a saúde desses alunos? Essa é uma pergunta muito importante. A gente viu isso acontecer, não é o que pode ter acontecido, o que aconteceu. Né? O que aconteceu. Então, estou falando sempre que pediatras, né, isso foi uma percepção, Marinela, que houve, que foi sendo realizado ao longo do ano. Da mesma maneira que, aos poucos, com o passar do tempo, março, abril, maio, nós fomos percebendo que as crianças não estavam adoecendo com gravidade, todo mundo levantou as mãos para o céu e disse, obrigado, Senhor, porque vocês imaginam essa pandemia estivesse matando crianças, a tragédia ia ser inúmeras vezes mais terrível. Né? Já basta que ela levou tanta gente embora, 200 mil pessoas, né? 1 em cada 1.000 brasileiros foi morto por essa pandemia, essa gripezinha, né? Essa coisinha que é coisa de maricas, né? Segundo o líder máximo aí. Pois é. 1 em cada 1.000 brasileiros foi sacrificado. Imaginem se tivesse ido criança. Aí ia ser uma tragédia, uma catástrofe horrenda, né? Enfim. Felizmente isso não aconteceu. Mas as crianças começaram a demonstrar, isso foi percebido inicialmente pelos pediatras, e é por isso que demorou para chegar, porque os estudos feitos em relação à Covid, estavam sendo feitos por infectologistas, por médicos clínicos, por intensivistas, pessoas que estavam trabalhando nos hospitais, que era onde se expressava a Covid grave. Na pediatria, a gente estava tranquilo. Né? Claro que tinha alguns casos graves, mas não era a prioridade, não era o resultado dos estudos, porque estudos científicos você faz com grandes números de pessoas. Né? Então, ninguém estava dando bola. Aí, o que aconteceu? Aos poucos, os pediatras foram percebendo o adoecimento mental, emocional das crianças em função desses fatores que eu sempre listo. Primeiro, convivência com pais extremamente sobrecarregados, muitas vezes fazendo home office ou mesmo trabalhando fora de casa sem a escola para poder mandar as crianças, quer dizer, tendo que cuidar de casa, de criança, sem rede de apoio, de trabalho, de exigências absurdas de home office, de trabalhando meia-noite, 2 horas da manhã, coisas horríveis que a gente viu acontecer. E também pais muito tensos, né? Porque não podiam sair de casa, estavam brigando, houve registro de violência doméstica contra a mulher, contra a criança, então muita gritaria, a criança sendo exposta a um clima muito pesado. Segundo, confinamento entre 4 paredes. O lugar de essência da infância é o ar livre, é onde ela se expande, onde ela floresce, onde ela é ela mesma. A criança foi feita para a natureza, do ar livre, e ela foi completamente exilada durante muitos meses. Terceiro, com a falta da escola, que é o lugar público, é o espaço público essencial da criança, a relação com os professores, a socialização com os amiguinhos, os aprendizados múltiplos, né, que ela tem,
o ambiente mais relaxado, menos tenso, sem aquela tensão emocional natural dos lares, né, que são relações muito intensas, afetivas, para um lado para o outro. Então, a criança fica... A gente sabe que a criança se comporta sempre pior com a mãe, por quê? Porque é uma relação de muita intensidade. Na escola, ela relaxa. Muitas vezes a criança come melhor na escola, dorme bem na escola, fica mais extrovertida, fica mais legal. Por quê? Porque é um lugar que ela precisa estar. Não é só em casa, só o cuidador mais afetivo, ela cansa daquilo, aquilo é muita atenção. Terceiro, quarto, falta de brincar livre, brincar justamente da natureza. O que aconteceu? Os pais não podiam interagir porque estavam lá ocupados. Tela, 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 tela. Eu vi crianças de 2 anos passando 8 horas por dia dentro de uma tela, gente. Isso é mortal, isso acaba com o cérebro de uma criança. Eu vi adolescentes, semana passada, eu diagnostiquei um adolescente com 16 horas de tela por dia. 16 horas entre videogame e celular. Não há cérebro humano que resista a um massacre desses, né? E mesmo que sejam 4, 5, 6 horas, para uma criança de 4, 5 anos, é muita coisa. E, além disso, falta de atividade física, né? As crianças estavam completamente sedentárias. O corpo da criança pede movimento, pede atividade, pede funcionalidade, né? E a gente estava totalmente largando eles no sofá. E comendo mal, porque também os pais não têm lá como recurso para fazer, e aí muita comida congelada, salgadinho, pipoca, não sei o quê, dormindo pouco, porque também todo mundo foi dormir mais tarde. Se a gente fizer uma pesquisa aqui, 100% das crianças estão dormindo fora do horário, 100%. Isso é compreensível, é claro, mas também o sono foi sacrificado, as telas também prejudicam o sono. Prejudicam o sono. Com a junção disso tudo, você teve uma enorme quantidade de crianças adoecendo fisicamente, psiquicamente, emocional e mentalmente. Crianças irritadas, birrentas, regredidas, grudentas, agressivas, rebeldes, com distúrbios de apetite, comendo compulsivamente, engordando muito, ou fazendo seletividade extrema, só come isso, só come aquilo. Crianças com problema de sono, insônia, não dormem, em pesadelos, interrompe o sono no meio da noite, vai para a cama dos pais chorando e pede, e fazia xixi no piniquinho, começa a fazer na calça, e tiques, e bruxismo, e terror noturno, enfim, um sem número. E aí coisas mais graves, especialmente os mais velhos, tristeza, introspecção, recusa de participação em atividades da família, em refeições, em ligações para o avô, em aula online, aí vai agravando, self-cutting, né? Autolesão e depressão, e por aí vai, gente. Né? A gente viu muita coisa muito difícil acontecer com as crianças. Então, nós precisamos, para curar esses males, algumas coisas. Precisamos dar volta à escola, precisamos maximizar as atividades ao ar livre e o exercício físico saudável dessas crianças. Não é colocá-las para fazer ginástica em casa, é colocá-las para correr, brincar e andar de bicicleta, em pequenos grupos, com segurança, em lugares abertos, sem aglomeração, mantendo distância, mas sim ao ar livre, gente. Ar livre é precioso, né? Terceiro, evitar o excesso de ultraprocessados, então não ficar comprando porcaria para ter em casa, porque aí ela vai comer de qualquer forma. E socializar é muito importante. Então, já que a gente não pode... a gente tem que regular um pouco mais a rotina, reduzir a quantidade de tela, oferecer para as crianças menores, especialmente, os brinquedos naturais, né? Quebra-cabeça, jogos de tabuleiro, bonecas e carrinhos, e castelinhos e casinhas, enfim, tudo que uma criança desenha, aquarela, música, tanta coisa que a criança pode fazer em casa, contato com a natureza, mesmo em casa, cuidar de planta, cuidar do cachorrinho, participar das atividades da casa, tão Montessori isso, né? A criança incorporada à preparação da janta, a lavagem, a limpeza da casa, né? A arrumação do seu próprio quarto. A gente precisa realmente socorrer as crianças nesse sentido. E as crianças que estão expressando maior sofrimento, muita atenção, vamos, inclusive, pedir ajuda especializada se for o caso. Tá? Vamos escutar o sofrimento delas, não descartar, isso não é nada, isso é besteira, para com isso, sai daí, sai dessa cama. Não, vamos escutar o sofrimento, elas são expressão de sofrimento, vamos escutar esse sofrimento.
né, e tentar conversar, brincar, usar de fantasia e brincadeira para os menores, sempre bom, e usar de escuta e protagonismo e dar voz aos maiores, aos adolescentes, é fundamental. E, se for necessário, saber também acionar profissionais especializados. Ajuda psicológica, ajuda de um profissional da área para ajudar a família, ajudar a criança, porque quando a criança é muito pequenininha, não é a criança que vai, são os adultos, para que eles possam ter adulto, né? Nós temos, eu acho que a gente pode fazer mais umas 2 perguntas, doutor Becker, mais umas 2 perguntas. Então, nós temos aqui da Isabela Florizano de Matos. Minha pergunta é sobre os protocolos. Quais são os principais protocolos para seguirmos com as crianças menores? Olha, protocolos talvez seja uma das coisas mais importantes para quem trabalha em escola, especialmente para os gestores, gente. Os gestores escolares têm que estar com esses protocolos na ponta dos dedos, e não só os protocolos de preparo da recepção das crianças. Aliás, uma ênfase que eu esqueci de mencionar em relação a esse adoecimento psíquico especialmente já crianças que já têm conteúdo, ensino fundamental, é muito importante, antes da gente cair de boca no conteúdo que vai ter que apertar, vai ter que dar primeiro semestre de 2020, segundo semestre de 2021, vamos escutar o sofrimento, vamos usar o que a pandemia nos ensinou, para eles processarem essa experiência, tanta riqueza que eles viveram, né, com tanto sofrimento, mas houve também muita riqueza, desde a ciência até a política, a cidadania, meio ambiente, as questões ambientais ligadas a... Vamos trabalhar essas questões aí nos primeiros meses, vamos processar essa vivência e vamos dar atenção emocional às crianças. Vai haver crianças que vão estar perturbando o ambiente da escola porque estão sofrendo, né? Essas crianças são justamente as que precisam de maior atenção. Maior atenção. Em relação aos protocolos, é muito importante a gente ter prontos esses protocolos para receber as crianças. Então, em relação aos menores, que foi a pergunta, alguns exemplos. Eu não sou especialista em protocolo. Se vocês quiserem, eu posso indicar pessoas que são excelentes para desenvolver o protocolo junto com a escola. Isso é muito importante, que haja boa qualidade de protocolos, e tem pessoas especializadas nisso que estão fazendo isso muito bem. Então, por exemplo, reduzir turmas, fundamental, né? Fazer clusters, fazer esses pequenos grupos para que a sala seja dividida em pequenos grupos. Como vocês fazem naturalmente, mas esses grupos têm que ser fixos, tanto na sala quanto nas atividades de fora também. Uso de máscaras, quem pode. Colocação de pontos de água e sabão acessíveis o tempo todo. Bebedouro não pode, tem que ter garrafinha própria. Isso. Medida de temperatura, separação de entrada e saída, pais do lado de fora da escola, EPI para professores, ventilação absolutamente crucial, ventilação, maximização das atividades externas. Então, muito importante que esse protocolo esteja na ponta da língua. E mais. Quando uma criança adoece, o que a gente faz? É por isso que tem que ter gente especializada. A gente tem que ter um pediatra, um infectologista, um médico do trabalho que esteja trabalhando com isto. Apareceu uma febre, fecha a escola. Não é assim. Apareceu uma febre, vai para casa, pega a criança, bota ela numa salinha, dá todo carinho e atenção, chama a família leva, vai para casa, vai ser observação, o pediatra vai ser acionado, ou, se não tiver um pediatra, vai até o serviço público de pediatria, vai ser testada, a partir do 4º, 5º dia ela pode ser testada. Enquanto isso, o resto da turma está em observação, não necessariamente tem que suspender as atividades da turma. Mesma coisa, se um professor tiver um caso, o que é que faz? Então, isso tem que estar na ponta da língua, gente. Tem que ter um profissional acompanhando a escola. Tem gente que faz isso, se vocês quiserem, eu dou referências, mas é muito importante que isso esteja aí realmente bem na ponta da língua. Ali, tem papel na parede, que nem no hospital, você assim, o paciente chegou com parada respiratória, o que faz? Está tudo na parede ali. É lógico. Tem que estar em todas as salas da gestão da escola. Isso tem que estar na ponta dos casquinhos mesmo. Agora, doutor Becker,
Só um instantinho, Marinélia, uma coisa que nós começamos a observar, não foi lá na escola, porque nós não abrimos, né? Nós não tivemos licença para isso, mas nós soubemos de crianças muito pequenininhas que os pais estavam colocando na mochila álcool em gel. E aí eu disse que quando nós voltássemos, que a primeira coisa que eu ia dizer aos pais, não coloquem álcool em gel na mochila da criança. Tem toda a razão. Essa questão nunca nem tinha me chegado até então, mas é muito importante. Quem fornece álcool gel é a escola, ou quem administra o álcool gel, que a criança tem que ter na mochilinha a alimentação dela, se a família que dá, e a garrafinha de água dela. A escola vai encher a água, vai trocar a água, quando acabar, mas a garrafinha é individualizada. Mas álcool gel, de forma nenhuma. Álcool gel é uma coisa que pode ter acidente. Pois é. Pode ingerir, pode chegar perto de algum lugar inflamável, é muito perigoso. Os olhos. Os olhos, exatamente. Não pode. Fátima, devemos lembrar também, quando falou do protocolo, que o doutor Becker falou, que nós organizamos a Associação Montessori, juntamente com os estudiosos, todo um protocolo para esta abertura às aulas, né? Que inclusive está até à disposição para outras escolas. Outras escolas. Todo o protocolo foi feito. Doutor e tivemos ajuda, né, Marinélia? De infectologistas, de médicos, de tudo. Nós, o protocolo. É o que o doutor Becker estava falando. Nós somos profissionais da educação. É preciso que tenha uma pessoa da área que diga para a gente, olha só, essa criança vai ficar em observação. Olha, esse professor adoeceu, vamos ficar em observação, não é suspender a turma toda, ou suspende a turma toda. Isso não pode ficar na nossa mão. Nós somos educadores, então precisamos ter o apoio da Tem uma pergunta muito importante aqui também. Nesse processo de voltar para a escola, a gente pode esperar que vai passar por vários momentos de abre, fecha nos próximos anos? Assim a gente deve se acostumar com essa ideia, doutor Becker? Eu não sei se por vários anos. Esse ano, acho que é perfeitamente possível prever que haja situações onde vai ser preciso fechar a escola, ou não abrir mesmo, né, dependendo de como vai estar a situação epidemiológica daqui a pouco. Nós estamos agora diante de uma novidade, que são essas mutações de alta transmissibilidade. A gente não sabe qual vai ser o resultado disso no Brasil. Se for esse massacre que nem em Manaus, em várias cidades, nós não vamos conseguir abrir escola. Tá? Então, sabe lá se vai surgir, Deus me livre, uma mutação que pegue a criança? Que seja mais grave em criança, ou que a vacina não cubra. Imagina, como é que vai ficar? Né? Pois é. Então, e justamente por nós sermos o país pior administrado, depois dos Estados Unidos, que também foi, né, parecido conosco, uma beleza. Houve um pouco menos de colaboração pró-vírus da administração pública federal, nós fomos um campo de provas para o vírus. O vírus se disseminou no nosso país com uma velocidade e uma massificação que não houve em nenhum outro lugar, praticamente. Então, nós aqui seremos campo de provas para muitas mutações. Isso é muito grave, porque nós estamos mais sujeitos que outros países a mutações mais virulentas e a mutações mais perigosas. Então, isso me preocupa muito. Então, prever como vai ser os próximos anos é impossível. Realmente não é impossível. Mas esse ano, certamente, ainda vamos ter alguns percalços, vai ser truncada essa volta à escola. E uma coisa, assim, eu conversando, né, com você, eu disse que eu estava participando, né, com a doutora Margarete Dalcomo, do estudo que ela está fazendo com relação à BCG, que a BCG ela diminuiria os casos graves, não é a vacina da Covid, mas seria minimizar as formas graves da Covid. Eu estou muito orgulhosa de estar participando desse estudo. Por que eu estou falando nisso? BCG estou sentindo que você está com uma carinha de jacaré, hein, Fátima? Oi? Você está com uma feição, está alongando aqui o bico, talvez. Acho que você está virando jacaré. Já estou com cara de jacaré.
Mas eu estou falando na BCG porque a BCG é da carteira de vacina das crianças pequenas. E nós estamos com um grave problema de que nós não estamos com a carteira de vacinação da criança em dia. Então, isso é muito sério, voltar para a escola ainda nisso, com uma carteira de vacinação defasada e não feita e não completa, isso vai ser um descalabro. Então, crucial essa questão também. Tá? Lembrante, muita gente parou de vacinar porque não queria sair de casa e tal, com razão, mas hoje em dia a gente já tem essa segurança, os postos estão vacinando normalmente, com distanciamento, as clínicas podem vacinar em casa, quem tem acesso à clínica privada de vacinação, então manter o cartão da criança com as vacinações em dia é fundamental, não só o BCG, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eu acho que agora dá para a gente encerrar, né? Eu quero trazer umas flores, doutor Becker, para vocês. Eu falei que comecei dizendo que as grandes obras não pertencem aos grandes indivíduos, mas que ninguém faz nada sozinha. Então, aqui é a unidade da diversidade. Para vocês, nossa, muito obrigada. Linda. Foi muito maravilhosa a participação, a orientação aos pais. Eu quero agradecer a todos os participantes. Nós tivemos gente do Brasil todo, da Bolívia, muita gente. Uau! E queremos convidar para o dia 4 de fevereiro, dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, com as emoções no retorno às aulas. Como lidar? Muito importante. Com as emoções. O palestrante é Luciano. Uma coisa, Marinélia, assim, uma coisa que eu quero falar para os professores. Nós temos 4 anos de ensino fundamental 1. Então, não metralhem as crianças. Nós temos depois mais 4 anos para os professores. Nós temos massacrar as crianças. Então, é o que o doutor Becker falou. Vamos entender, essas crianças, quando voltarem para a nossa escola, precisam de acolhimento, precisam brincar, precisam conversar, precisam usufruir do lado externo, que todas as nossas escolas, as escolas montessorianas, prezam muito. Então, aproveitar isso vai ser o conteúdo mais importante, que é o que você está falando, Marinélia. Agora, guarda as flores, Marinélia, porque a gente vai à Bahia buscar. Ah, pode vir. Quando o doutor Beck fez aquele chamado, que ele mostrou o Corcovado, eu morri de saudade, porque eu amo o Rio de Janeiro. Amo de paixão. Você sabe disso. Amo de paixão. Então, nós teremos o Luciano Santos e mediadora Ana Ruth Lima. Convidamos a todos. Então, a vocês agora as palavras finais. Olha, eu vou falar aqui que eu nunca ganhei flores numa live, então estou muito feliz, foi a primeira vez. Essa está inaugurando uma nova fase da minha vida profissional de palestrante, flores virtuais, adorei. E foi um prazer enorme. Eu fui espiar agora o Facebook, tem um monte de gente assistindo, um monte de gente mesmo comentando, muito legal. Eu queria agradecer a todo mundo que estava aí com a gente. Espero que tenha sido uma live informativa, que tenha contribuído para a volta segura de professores, de funcionários, especialmente também, claro, das crianças e das famílias. Eu queria agradecer especialmente a Marinélia pelo convite e a Fátima pela excelente mediação, né? Educadora nota 10. Extremamente carinhoso. Oh, meu Deus, e eu queria aproveitar aqui, que eu não sei se ela está assistindo, mas a Carol foi uma pessoa fantástica, que intermediou o tempo inteiro a nossa conversa. Dr. Becker é aí, né, do mundo, já virou cidadão do mundo, então não teria tempo de estar conversando conosco, e eu queria publicamente agradecer a Carol, que foi uma pessoa que nos ajudou muito. Então, por favor, doutor Becker, se ela não tivesse... Eu quero, inclusive, me colocar à disposição das escolas. A Fátima tem o meu contato, está lá no meu Instagram também, Pediatria Integral BR. Tem o contato da Carol, que é minha agente para qualquer tipo de atividades, palestras e lives.
E estou à disposição das escolas que quiserem, com muito prazer. Muito obrigada. Obrigado a vocês, Marinélia, Fátima, obrigado a todo mundo. Um gosto estar aqui e viva Montessori. Boa noite a todos, boa noite. Obrigada, valeu. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo em todos.